Bem, o assunto é extremamente importante, por isso eu gostaria de que você tivesse paciência, abrisse sua Bíblia, sublinhasse as palavras importantes, fizesse anotações, porque trata-se de uma questão assim, de um erro teológico gravíssimo que tem levantado muitas e muitas heresias. Imagine você vai pregar o Evangelho e a pregação do Evangelho consiste, desde que Jesus Cristo pregou assim como João Batista já fazia, Jesus prega arrependimento, arrependei-vos. Os apóstolos continuam pregando arrependei-vos. E todos nós devemos pregar arrependimento. Um evangelho que não prega arrependimento não é evangelho, certo? Mas por que eu vou pregar arrependimento para alguém que é um pecador? Porque você só se arrepende de pecado, certo? E vou falar arrependei-vos, mas eu também sou pecador. Aí que está o X da questão. Muitas pessoas têm dito que eles são pecadores. Nós não somos pecadores. Entenda uma coisa. Pecador é aquela pessoa que vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não foi liberto do pecado. Tá entendendo? Não é porque você acidentalmente cometeu um pecado que você se torna um pecador. Entenda bem, o pecador ele vive na prática do pecado. Vamos lá, só para você compreender. O texto que as pessoas usam está em 1 Timóteo, eu vou ler um trecho maior para você compreender o texto e o contexto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Diz assim, 8 ao 16. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. Por quê? Porque a Bíblia fala de religião no sentido bom. Embora muitos falam, religioso no sentido pejorativo, a Bíblia fala que há a verdadeira e boa religião diante de Deus. Fala também que se você cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é em vão. Então existe a religião legítima diante de Deus. Mas aqui os irreligiosos são as pessoas que não têm religião, não seguem a religião de Deus, tá ok? E aí eu não estou falando de placa, não estou falando de denominação, estou falando da religião no sentido de Deus e o homem. A lei é feita para os parricidas e matricidas, quem mata pai e mãe, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, da expressão roubadores de homens são os sequestradores, né? Para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. É para isso que a lei é feita. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Deus não vai confiar o evangelho dele para pregar arrependei-vos aos pecadores para um camarada que é pecador. Aí ele continua dizendo, Paulo, eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus nosso, Senhor nosso, porque me teve por fiel, não por pecador, me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes, agora Paulo conta o seu passado, um testemunho para que Timóteo tivesse a noção exata de que Deus salva qualquer pessoa. Se salvou Paulo, salva qualquer um. Ele fala, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo está falando de incredulidade, embora ele era judeu, seguia toda a tradição judaica, a legislação lá, porém ele era incrédulo em relação a Cristo, porque quem não tem um filho também não tem um pai. É assim que a Bíblia diz. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio para salvar o mundo. Ele não veio para salvar um ou outro. Ele veio para salvar o mundo. Todos. Certo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não está dizendo que ele é o principal pecador hoje. Ele está contando, antes eu era blasfemo e etc e tal, e Deus veio salvar todo mundo e me salvou. Eu que sou o principal, que eu persegui a igreja, eu era assim, eu era assado, e Deus foi lá e me salvou. Se ele me salvou, ele salva qualquer um. De maneira alguma, Paulo estaria referindo a si próprio como um pecador no tempo atual. Jamais. Isso é incoerente. Como que um pecador vira para o outro e fala, arrependei-vos? É impossível. Entende? Então, uma coisa é a pessoa pecar por acidente. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, olha, é uma circunstância. Se pecou, ocasionalmente, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Porém,
o pecador, ele vive na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado, você não foi liberto do pecado, portanto, você ainda não é salvo. Você não é santo. Ah, mas me disseram que eu estou andando assim com Deus e que isso é normal. Estão te enganando. Não estão dizendo que a pregação do evangelho é legítimo. Arrependimento fala em conversão, mudança de rota. Eu vou pegar um texto aqui para você perceber. Atos, no capítulo 4, você vai ver que está escrito o seguinte. No capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é converter? É voltar, né? Mudar de rota. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Deus é santo e Ele exige que nós venhamos viver uma vida de santidade. Santificação é um processo pelo qual você vai passando dia a dia. Né? Se antes algumas coisas eram difíceis demais para você vencer, você vai vencendo, vai amadurecendo e vai se santificando. O crente que não está no processo de santificação, que é uma ação de Deus no homem, onde Deus vai agindo e te convencendo do pecado e te fortalecendo para você vencer o pecado, se você não está em processo de santificação, você não está num processo de conversão. E é óbvio que você também não está no processo da salvação. Entende? Então nós precisamos compreender essas coisas. Existem vários textos, mas Paulo fala de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele é o principal. Ele é aquele que perseguia a igreja, ele é o principal dos pecadores que foi salvo. É isso que ele está dizendo. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal de todos aqueles bagunceiros que Jesus poderia salvar, só para você ter ideia, Paulo estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Paulo estava lá. Então, quer dizer, essas coisas tudo passam na mente de Paulo quando ele está falando que ele é o principal pecador. Ele participou de coisas assim que atingiu a igreja pura, entende? E ele fala assim, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, entenda bem, segundo aos Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo fala assim, todos os santos vos saúdam. Ele não fala, todos os pecadores vos saúdam, os santos, somos santos. Filipenses 4, 21 e 22, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Ele não fala, saudem os pecadores que estão aí nessa igreja, não é isso que ele está dizendo. Saudem os santos, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam. Mas principalmente os que são da casa de César. Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Romanos 15, 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. 2 Coríntios 9, 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Aos santos. Paulo está trabalhando com os santos. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se Deus é santo, por que a família dele é composta de pecadores? Ah, porque ainda nós não estamos no corpo de glória, conversa fiada. Jesus nos chama para o arrependimento dos nossos pecados, deixar as obras mortas, crucificar nossa carne, abandonar o pecado e não sermos mais pecadores. Entende? Então pare, se você já falou, eu também sou pecador. A gente tem que entender, porque a gente também é pecador. Está errado. Nós não somos pecadores. Não confunda. Viver na prática do pecado, isso é ser pecador. Tá certo? 1 aos Tessalonicenses 5,27. Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. Romanos 16, 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Santos. Hebreus 13, 24. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Colossenses 1, verso 12 e 13. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Herança dos santos, não herança dos pecadores. Herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Efésios 4, 11 a 14. Olha o que Deus fala. Pela boca do apóstolo Paulo. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores, professores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer aperfeiçoar os santos. Por quê? Essas 5 funções ministeriais, elas servem para aperfeiçoar, para amadurecer cada um dos santos. É claro que se ele está precisando de aperfeiçoamento, é porque ele ainda está num processo de aperfeiçoamento. Ele não está 100% plenamente. Contudo, ele já tem que enxergar e olhar para ele, pela fé, como santo. Eu sou santo, não sou pecador. Porque quando eu falo que eu sou pecador, eu vou aumentando a minha tolerância ao pecado. Aquilo vai fazendo de mim uma pessoa que vai, bom, todo mundo peca mesmo, é normal. Isso não vai doer na minha mente. O pecado é algo gravíssimo. Tem que ser corrigido, porque ele causa dano na nossa vida espiritual. Você vê Paulo falando, nem a morte, nem a vida, principado, potestade, nada, ninguém, nada que vem de externo, do lado de fora, pode me separar de Deus. Nada. Mas você vê a Bíblia falando em Isaías que as nossas iniquidades, nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado não é nada externo, não é morte, não é futuro, não é porvir, nada disso. Mas o problema é que o pecado é algo que ele brota no nosso coração e é uma rebeldia contra o Senhor. Então a rebelião contra Deus é como o pecado de feitiçaria. Você acha que Deus vai salvar uma pessoa que está praticando feitiçaria? Preste atenção. Quando você fala que você é um pecador, você está dizendo que você está em rebeldia contra o Senhor e que Deus vai te tolerar assim mesmo, que isso é normal. Não é. Não aceite essa mentira. Porque quando ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é um corpo santo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito. Deus quer a perfeição de nós. Nós precisamos buscar isso. A medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Sabe por que muitos pregadores têm a mensagem de tolerância para o pecado? Porque eles são pessoas que são pecadores. E eles querem viver uma vida de pecado, não querem ser acusados. Já viu pais que eles praticam coisas terríveis? E o que eles fazem? Eles motivam seus filhos a ter tolerância àquelas coisas. Então, o que eles fazem? Para não ser julgados pelos seus filhos, para não serem mal vistos pelos seus filhos, eles fazem os seus filhos se tornarem pessoas iguais a eles. Então, nós não devemos cair em doutrinas de enganos de homens que ensinam com astúcia, fraudulosamente. Salmo capítulo 1, veja bem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Preste atenção. Se lá no Antigo Testamento os pecadores não subsistem na congregação dos justos, quanto mais hoje. Aí você fala, mas a nova aliança é o tempo da graça. Aonde está escrito que no tempo da graça é permitido praticar o pecado? A mensagem principal da nova aliança é arrependimento, como sempre foi. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Entende? Então nós precisamos estar atentos. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versos 6 ao 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus não quer que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade vos libertar do pecado. Mas se você conhece a verdade e não pratica a verdade, você está sendo um hipócrita. Você está sendo uma pessoa que está enganando a si mesmo. A Bíblia fala que haveria homens que ensinariam coisas terríveis, que enganariam e seriam enganados, enganando a si mesmos. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, na prática do pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz.
Se dissermos que não temos pecado, eu nunca pequei, eu não peco nunca, pode acontecer o que for, isso é mentira. Enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, só confessa quando dói o pecado em nós. Quando a gente cai a consciência e fala assim, meu Deus, não devia ter feito isso, o pecado tem que doer em nós. Se alguém praticar um pecado, meu irmão, ele tem que clamar, ele tem que chorar, ele tem que falar, Senhor, não devia ter feito isso. Sabe? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça que nós praticamos. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não é porque você pecou que você se tornou um pecador. Pecador é quem está praticando o tempo todo o pecado. Entendeu a diferença? 1 de João, capítulo 2, verso 1 ao 6. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está escrevendo isso. Veja bem, no capítulo 1 ele fala toda aquela questão do advogado, mas no capítulo 2, verso 1, ele já começa, filhinho, eu estou escrevendo isso, não é para liberar o pecado, não. Eu não estou escrevendo isso para vocês pecarem o tempo todo. Eu estou dizendo isso para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que conhecemos a Ele, se guardamos os seus mandamentos. Eu conheço a Deus, conhece, tem relacionamento com Ele, mas vive nas trevas? Eu conheço. Qual é a prova? Se guardarmos. Não é guardar no coração, saber, entender, conhecer, não. É praticar. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, ou vive no pecado em vez de obedecer, é mentiroso. E nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Quer saber se você está em Deus? Olha a sua vida. Observe se você está vivendo uma vida de pecado ou uma vida de santidade, que embora possa ter seus percalços no caminho, você se arrepende, você abandona aquilo ali, aquilo dói em você e você volta a ter comunhão com o Senhor. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí eu te pergunto, Jesus andou em pecado? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, em santidade. Salmo 51, 13. Então ensinarei aos transgressores. Como é que você vai ensinar sendo transgressor, sendo pecador? Porque pecador é transgressor da lei. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, você vai pregar e os pecadores serão como você é hoje, santo. Eles se converterão a Cristo. Salmo 119, 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Ser pecador significa abandonar os mandamentos de Deus. Ser pecador significa não dar ouvido mais à voz do Espírito Santo. Será que você é um pecador? Pensa bem. Claro que não. Provérbios 23, 17. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Você não é pecador, mas não tem inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Isaías 1, 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Os transgressores e pecadores vão ser destruídos. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Deus é amor, mas ele é justiça. Para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Se o cristão está dizendo que ele também é pecador, ele vai ser destruído também. Amós 9, 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Pronto. Os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Nós não somos pecadores, somos santos, irmãos. Irmãos, preste atenção, enquanto estivermos vivendo na terra, Paulo fala disso, sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, sobre essa guerra que há, nós precisamos lutar dia a dia, precisamos estar firmados na rocha,
mas ele fala que ainda você está no corpo que luta buscando o pecado. Vai acontecer um erro seu, de você às vezes discutir com a pessoa, pensar mal, olhar de uma maneira inadequada. Esses pecados não vão tornar você um pecador, a menos que você continue pecando e não se arrependa desse pecado, entende? Lucas capítulo 15, verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Presta atenção, muita gente fala assim, eu vou ficar no meio dos pecadores mesmo, porque Jesus ficava. Jesus não se deixava influenciar pelos pecadores. Os pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. É Jesus que influenciava. Jesus emanava, a Bíblia diz que ele falava e os pecadores vinham para aprender com ele. Jesus não sentava na roda dos escarnecedores. Ele não iria contra o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não se assenta no meio dos pecadores. Não. Ele vinha, os pecadores vinham ter com ele para ser alimentados, para serem convertidos. E a Bíblia fala que você também pode estar no meio dos pecadores, não para bater papo com eles sobre as coisas mundanas, para ficar ouvindo piadas de duplo sentido. A Bíblia diz que rios de água viva vão fluir do seu interior. Essas águas vão levar vida para essas pessoas. Você não é pecador no meio dos pecadores. Lucas 5, 30 e 32. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar os pecadores para eles se arrependerem. Tá certo? E aí, Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Quem é esse? Jesus. Ele andava com os pecadores? Não. Calma aí. Os pecadores andavam acompanhando Jesus para o ouvir. Mas Jesus não tinha comunhão com pecadores. Ele não estava vivendo uma vida de pecado, compartilhando de piadas indecentes. Ele não andava com as prostitutas, prostituindo com elas. Não, pelo contrário, ele pregava para elas: arrependei-vos, vá e não peques mais. Está entendendo a diferença? Então, isso é importantíssimo, esse estudo. Veja bem, Lucas 6, 31 ao 35. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, vós a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores, olha a comparação de Jesus. Jesus está falando com seus discípulos. Se vocês querem que os homens façam alguma coisa para vocês de bom, faça para eles também. Se não, se você fizer só para quem você ama, qual é a sua recompensa? Porque os pecadores também amam os que amam eles. Vocês não são pecadores. Os pecadores fazem isso, mas vocês têm que ir além dos pecadores, porque vocês são santos, são filhos de Deus. Aí ele fala: se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Lucas 6, 31 ao 35. Até os pecadores fazem isso. Jesus está falando, você não é pecador, você está acima disso. Espiritualmente, você tem que ir além. Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles em que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores. Nós não somos pecadores, irmãos, entendam isso. Para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem aos que fazei bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Nós somos filhos de Deus, não pecadores. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, no passado, pecadores. Entende? Sendo nós ainda pecadores. Olha o amor de Deus para nos salvar. Tiago 4, 8 e 9. Capítulo 4, verso 8 e 9. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Como chegar a Deus? A limpar-vos as mãos, pecadores. Lave-se do seu pecado, vai se limpando. E vós de duplo ânimo, que está animado para ir para um culto, mas também está animado para ir para a balada. Purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Pare de ficar sorrindo. Pare de ficar achando graça no pecado. Pare de ficar falando, todo mundo peca, todo também sou pecador, está errado. Para com isso. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza.
Lucas 15, 7. Lucas 15, verso 7, fala assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando o pecador se arrepende, ele não é mais pecador, mas do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem se arrepende se torna justo. Lucas 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até os anjos se alegram quando o pecador se arrepende. Ele se torna santo, ele se torna justo, ele se torna filho de Deus. Tiago 5, 19 ao 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, se não andamos na verdade, não estamos mais ligados em Deus, e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador, ele era pecador porque se desviou da verdade, aquele que converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos. Se limpe e permaneça limpo. Mantenha-se limpo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Pedro vai falar em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Que Deus abençoe você e que você daqui para frente passe a se enxergar como uma pessoa que está vivendo em santidade, não mais um pecador nesse mundo pecador, mas um santificado pelo Senhor, que pode dizer, eu sou filho de Deus e eu quero pregar, arrependei-vos, para que as pessoas recebam ao Senhor Jesus no coração. E como está escrito, arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos, pois essa é a mensagem, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabe o que é tempo de refrigério? Fruto do Espírito traz paz. Jesus fala, deixe-vos a paz e a minha paz vos dou. Mas ele só dá paz para aquela pessoa que se arrependeu e se converteu. Aí vem um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa falar bem rápido, o vídeo ainda ficou longo, eu queria resumir, mas eu creio que você entendeu claramente que nós não somos pecadores, mas nós somos filhos do Deus vivo. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.